Havia uma vila pequena, cercada por montanhas e campos verdes, onde as manhãs sempre começavam com o canto dos pássaros e o cheiro de pão fresco vindo das casas. No coração dessa vila vivia Mateus, um menino de 12 anos, curioso, bondoso e cheio de perguntas sobre Deus. Mas, apesar de a vila ser um lugar de paz, havia algo que todos comentavam com um certo receio: o grande rio de névoa. Ele cortava a vila em duas partes. De um lado, ficavam as casas, a escola, o mercado e a igreja. Do outro, havia apenas uma floresta densa, cheia de mistérios, onde poucos se atreviam a entrar. Havia histórias sobre o que existia além do rio. Alguns diziam que havia uma terra esquecida, outros acreditavam que era um lugar onde Deus guardava segredos. Mas ninguém atravessava, não havia ponte, e as águas eram profundas e violentas. Mateus, sempre curioso, gostava de sentar perto da margem e observar a correnteza. Um dia, enquanto olhava para a água, ele disse baixinho: Deus, se existe algo do outro lado, o Senhor poderia me mostrar? Ele não esperava a resposta imediata, mas naquele instante, uma rajada de vento suave soprou sobre ele, e uma folha dourada caiu bem aos seus pés. Mateus pegou a folha, sentindo algo diferente, como se ela carregasse uma mensagem silenciosa. Naquela noite, Mateus sonhou. Ele se via caminhando sobre uma ponte feita de luz, que brilhava como ouro derretido. No sonho, uma voz suave dizia: Atravessa, Mateus. Eu estarei com você. Quando acordou, o coração batia acelerado. A folha dourada estava sobre sua mesa, exatamente como havia encontrado na beira do rio. Ele correu para contar à sua avó, Dona Rosa, uma senhora de fé inabalável que sempre dizia: Mateus, Deus fala de muitas formas. É preciso estar atento para ouvir. Vó, eu acho que Deus quer que eu atravesse o rio. Deus nunca chama alguém sem um propósito, meu filho. Mas lembre-se, para atravessar, é preciso mais do que coragem. É preciso fé. Dona Rosa então lhe deu um pequeno salmo escrito à mão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Mateus guardou as palavras no coração. Mateus começou a se preparar. Não sabia exatamente como atravessaria o rio, mas algo dentro dele dizia que o caminho surgiria no momento certo. Alguns vizinhos, ao ouvir sobre seu plano, riram. Uma ponte de luz? Isso é coisa de criança. Vai acabar se afogando. Mas Mateus não se deixou abalar. Lembrou das histórias bíblicas que sua avó contava, de Moisés atravessando o mar, de Pedro andando sobre as águas. Se Deus abriu o caminho para eles, poderia fazer o mesmo por ele. Na tarde seguinte, ele voltou ao rio com a folha dourada no bolso. Fechou os olhos e orou. Senhor, se este é o teu plano, mostra-me o caminho. E então, algo extraordinário aconteceu. Raios de sol atravessaram a névoa sobre o rio, formando um feixe dourado que tocava a água. A luz parecia sólida. Mateus deu um passo à frente, e seus pés não afundaram. O coração de Mateus disparava a cada passo. A ponte de luz era quente e suave sob seus pés, como se estivesse andando sobre algo vivo. No meio do rio, o vento ficou mais forte e a névoa se fechou. Ele mal conseguia ver o outro lado. Foi então que uma voz sussurrou, mas desta vez não era suave, era dura e fria. Você não vai conseguir. Volte antes que seja tarde. Mateus tremeu. Por um instante, quis desistir. Mas lembrou do salmo que sua avó lhe dera. Respirou fundo e respondeu em voz alta: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E a névoa começou a se dissipar. A ponte brilhou ainda mais forte, e ele deu os últimos passos até a outra margem. O que Mateus encontrou do outro lado não era uma floresta escura, como diziam as histórias. Era um campo amplo, cheio de árvores frutíferas, riachos cristalinos e flores que ele nunca tinha visto antes. No centro havia uma grande cruz de pedra, coberta de musgo, e ao lado dela, um homem com roupas simples, mas com olhos cheios de luz. Bem-vindo, Mateus, disse o homem. Estávamos esperando por você. Mateus não entendeu.
esperando por mim. O homem explicou que aquele lugar era um refúgio onde pessoas machucadas vinham para encontrar cura e paz. Mas a ponte havia desaparecido há muitos anos, e ninguém conseguia atravessar. Deus escolheu você para restaurar o caminho. Nos dias seguintes, Mateus ajudou aquele povo, cuidou de doentes, carregou água, ouviu histórias. Mas algo inquietava: como levar suprimentos e ajuda da vila até ali, se a ponte só aparecia para ele? Foi então que o homem da cruz disse: a ponte não é feita de madeira ou pedra. Ela é feita de fé. Se você ensinar as pessoas a confiarem em Deus, elas também poderão atravessar. Mateus voltou para a vila e contou tudo. Muitos ainda duvidaram, mas alguns decidiram acreditar. Um a um, começaram a atravessar. Para cada pessoa que dava o primeiro passo, a ponte surgia sob seus pés. Com o tempo, a terra esquecida deixou de ser esquecida. Vila e campo se tornaram um só lugar. O rio continuava lá, mas já não dividia, era apenas um lembrete de que Deus sempre abre caminho onde parece impossível. Anos depois, já adulto, Mateus ainda guardava a folha dourada, agora dentro da sua Bíblia. Sempre que alguém dizia não tem jeito, ele sorria e respondia: se Deus mandou atravessar, a ponte já está lá. Só falta você dar o primeiro passo.